Se a gente voltar no tempo e voltar ali para a faixa entre 2011 e 2015, a gente teve uma implementação de algo chamado nova matriz econômica. Basicamente, o que é a nova matriz econômica? Eu encontrei um site bem interessante que consolida isso de uma forma bem clara, tá? Nova matriz econômica, ó, entenda o melhor conceito disso que aconteceu. Então, a nova matriz econômica, tá? Ou NME, é o nome pelo qual ficou conhecida a política econômica do governo Dilma Rousseff, vigorando entre o período de 2011 e 2015. Essa política econômica foi marcada por uma série muito rápida e forte de intervenções estatais. Estou grafando os principais pontos que você não pode deixar passar. Que visavam estimular o consumo e controlar preços, principalmente do combustível. Alguém lembra de algum abandono da paridade de preço internacional do petróleo esse ano? Anota isso, tá? O objetivo da nova matriz econômica era fazer com que o crescimento do país se mantivesse sustentável, apostando em medidas desenvolvimentistas. Então, essa é uma forma de conduzir a economia, colocando o Estado como promotor do crescimento econômico. Basicamente é isso. E por conta disso, existe muita intervenção do Estado na economia, o que acaba privilegiando um certo setor, tirando um pouco da atratividade do outro, com base no que o governo enxerga como o mais importante, o mais interessante a se fazer. Por que é que surgiu essa nova matriz econômica lá em 2011? Tá? A principal e comumente o mais aceita razão para a criação da nova matriz econômica é a crise que abalou os Estados Unidos em 2008. Tá? Então, o que a gente teve ali em 2008? A gente teve uma grande crise, que foi uma crise imobiliária. Por ser uma crise imobiliária de alavancagem, impactou o sistema financeiro americano, que impactou o sistema financeiro mundial. Naquele momento, o mundo entrou em crise, milhões de pessoas ficaram desempregadas. E o grande ponto dos países era: vamos implementar medidas econômicas para a gente salvar a nossa economia. E aí se criou essa ideia da nova matriz econômica no Brasil, que vigorou de 2011 a 2015. Tá? E aí a gente pode ver aqui o que aconteceu. Muita coisa aconteceu entre 2011 e 2015, mas esse próprio site, ele consolida aqui algumas coisas importantes para a gente prestar atenção e contrastar com o momento atual. Tá? Olha só, entre centenas de tomadas de decisão consequentes da NME, algumas se destacam. Redução da taxa básica de juros. Eu vou falando do passado, você vai contextualizando com o momento atual. Redução da taxa básica de juros. Entre 2011 e 2013, a Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, foi reduzida de 12,5% para 7,5%. 7,25%. Segundo ponto, desonerações visando o setor industrial. Então, o objetivo é estimular o setor industrial do Brasil, apostando na reindustrialização com o Plano Brasil Maior. Isso aqui eu nem destaco como um fator negativo, mas é um ponto que aconteceu. Aumento no IPI de veículos importados. O IPI de veículos importados aumentou em 30%. O objetivo era proteger a indústria nacional, estando alinhado com o PIL, Programa de Investimento em Logística. Vamos começar a entender esses acontecimentos. Bom, quando eu reduzo a taxa básica de juros, o que eu faço? Eu incentivo o consumo. Era o que a gente estava falando aqui em cima, né? Eram políticas que visavam estimular o consumo. Porque quando eu estimulo o consumo, o que acontece? Eu acabo gerando um crescimento econômico de curto prazo. Então, isso é interessante. Aumento no imposto de veículos importados. Se eu aumento o imposto para importação, o que eu estou fazendo? Protegendo a indústria nacional. Mas na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando os preços dos produtos na nossa economia. Então, quando eu elevo o imposto, o IPI, ou levo a carga tributária para a importação, o que eu estou dizendo? Opa, os preços, uma narrativa vamos, e pode ser até a realidade, tá? Vamos fortalecer a indústria nacional. Mas na prática, eu aumento os preços, né? É que exatamente o que está acontecendo hoje com esses negócios de Shopee, Shein, etc e tal. Vai ter a tributação para a empresa, que é óbvio que repassa para o consumidor, para vendas acima de $50? Não vai ter? Se tenta tributar, o que vai acontecer na prática? Vai aumentar o preço para as pessoas, vai elevar a inflação com o passar do tempo. Tá? Isso que aconteceu no passado com veículos importados, hoje tem esse zoom em relação às vendas de Shopee, Shein e a família.
Desvalorização do real, uma das políticas adotadas, tá? Para fazer isso, o Banco Central agiu fortemente para controlar o fluxo de entrada de capital estrangeiro. Crédito facilitado. O BNDES foi usado de forma bem enfática na intenção de subsidiar o crédito para investimento de empresas. Então, isso aqui é justamente esse viés desenvolvimentista do Estado. É justamente esse viés de que o Estado vai favorecer e vai proporcionar o crescimento econômico. Tá? Isso é o que aconteceu lá atrás. Isso é o que aconteceu no passado. E quando a gente tenta contrastar um pouco disso, né, com as suas consequências, então a gente olha para o que aconteceu e tenta enxergar um pouquinho das consequências, vamos separar por alguns pontos, por algumas etapas aqui. Então, por exemplo, essa questão do aumento do imposto para importação. Comentei, mas agora só dando uma ênfase maior, né? Uma matéria aqui da CNN, por que compras em sites internacionais vão ficar mais caras mesmo sem aumento do imposto? Se tinha o governo federal anunciou que vai intensificar a fiscalização de encomendas internacionais de até $50 feitos em sites estrangeiros. Então tinha aquela expectativa, não, vou aumentar o imposto. Deu um burburinho entre as pessoas, gerou uma certa tensão social, não, deixa isso passar, né? Mas vamos aumentar a fiscalização. Então não teve nenhuma mudança tributária, mas já existia uma regra, não estou falando aqui sobre o que é certo e o que é errado, estou falando aqui sobre fatos e impactos na economia. Já existiu uma regra e vai se aumentar a fiscalização para que essa tributação ocorra, o que meio ficava meio que esquecido, deixa para lá esse negócio, não vamos aprofundar nisso, tá? Então a gente consegue contrastar uma questão real hoje com uma questão do passado sobre o aumento do imposto sobre importação. Taxa de juros, a gente já vê que está caindo. Vinícius, você acha que não tem que cair taxa de juros? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que taxa de juros caindo estimula o consumo. E a gente tem aumento de imposto ou maior fiscalização para importação, o que tende a aumentar os preços, a elevar a inflação com o passar do tempo. Se eleva a inflação com o passar do tempo, tem como cair taxa de juros de forma consistente? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Outro ponto que a gente consegue contrastar bastante com a realidade hoje, né? Essa atuação do BNDES. Então, se você joga alguns termos no próprio Google, né? Notícia BNDES, você vê o quê? O BNDES aprova financiamento de 6,4 bilhões para trem intercidades entre Campinas e São Paulo. O BNDES aprova 1,4 bilhão para financiar a exportação de jatos Embraer Republic Airways. É preciso, não. Nova linha de crédito do BNDES é focada em inovação. O BNDES desembolsou 778 milhões de dólares para aeronaves da Embraer em 2023. BNDES aprova 2,4 bilhão para venda de jatos da Embraer, etc. e tal. Isso aqui, ok. Você dá um certo estímulo para o setor interno e pode ser até que seja bom. Tá? Depende do volume que você for fazer isso. Aí você joga outros termos. BNDES joga alguns países aqui próximos. BNDES é Argentina. Aqui... presidente insiste em usar BNDES para financiar exportações à Argentina. Defende crédito do BNDES para gasoduto na Argentina. Confirma que o BNDES financiará obras do gasoduto argentino. Você joga BNDES Cuba. O que acontece? Em Cuba, com missão de reaver empréstimos do BNDES para Porto de Mariel. Desembarca em Cuba com missão de reaver empréstimo do BNDES para Porto de Mariel. Então, um retorno a empréstimo de dinheiro para outros países com pagamentos duvidosos. Cuba e Venezuela têm 4,6 bilhão de reais de dívidas em atraso com o BNDES. E aí, enfim, daqui para frente a gente vê diversos casos dessa natureza. Então, a gente viu no passado isso acontecendo, muito empréstimo para diversos países, tá? Inclusive Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc. e tal. Países que têm uma questão bem duvidosa da sua capacidade de pagamento. Tá? E quando a gente pensa assim, em toda a seara da nova matriz econômica, que na verdade a gente está falando de intervenção na economia, a gente vê várias coisas que aconteceram nesse ínterim, nesse período de tempo, entre 2011 e 2015. Tá? Por exemplo, Banco Central mantém taxa básica de juros em 11% ao ano, mesmo nível de abril. Quando a gente vai olhar aqui essa matéria, aqui de outubro de 2014, ou seja, fim de 2014, não sei se você lembra o que aconteceu ali, mas ocorreu um pleito similar ao que aconteceu no final de 2022, segundo turno também. O que acontecia naquele momento? Naquele momento, aconteceu o seguinte,
A inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atingiu 6,5% em 12 meses. E o Banco Central, que na época não era independente, o Banco Central continuava por não elevar a taxa de juros, né? Muito possivelmente por algum objetivo que não era controlar a inflação, que ele não fazia isso. Porque, claramente, se você tem a inflação no teto da meta, que é o que estava naquele momento, né? A meta era de 4,5% da inflação naquele ano, você podia chegar a 6,5%, ou no mínimo de 2,5%. Tinha uma banda de tolerância aqui de 2% para cima ou para baixo. Inclusive, isso está escrito aqui. Já estava no teto. A inflação estava subindo. Só que a taxa de juros não voltou a subir naquele momento. Tá? Falando em intervenção, a gente pode colocar aqui, ó, intervenção Petrobras 2014. Jogamos no Google mesmo. O que a gente vê? Ó, intervenção nos preços da Petrobras definida por Dilma e Manteiga teria custado 41 bilhões de dólares à estatal. A gente vê, e na época, claramente não existia uma paridade de preço internacional do petróleo. A paridade de preço internacional do petróleo foi adotada a partir de 2016 com o objetivo de salvar a Petrobras. Salvar a Petrobras do quê? Se a gente olhar aqui o volume de dívida da Petrobras, ó, a gente vê que dívida bruta, deixa eu pegar aqui, ó, dívida bruta. A gente vê que a dívida bruta, que significa a dívida total da Petrobras, estava em 155 bilhões, quando começou a nova matriz econômica. Quando acabou a nova matriz econômica, a dívida da Petrobras tinha mais que triplicado, estava em quase 500 bilhões de reais. Era uma das maiores dívidas corporativas da história do planeta Terra. Tá? Então a gente vê muita intervenção no setor de combustíveis, né? Um setor que impacta bastante a população, o que gerou uma série de transtornos para a Petrobras e ela quase foi para o brejo. A paridade de preço internacional do petróleo veio justamente para salvar a Petrobras. Tivemos também intervenção não só na manipulação dos juros, não só nos combustíveis, na própria Petrobras, mas também no setor elétrico. Eu não sei se vocês vão lembrar desse momento, mas olha só. Crise do setor elétrico criada por Dilma já custou 105 bilhões de reais, mais que o quádruplo do apagão de 2001. Né? E qual era o foco, né, dessa crise, não da crise do setor elétrico, mas da intervenção no setor elétrico? Nós vamos fazer o quê? Vamos tirar do bolso da população, a população não vai pagar uma energia elétrica mais cara, já está muito mais cara, está muito alto, e nós vamos assumir a bronca. O que a gente nunca pode esquecer e perder de vista é que quem paga são as mesmas pessoas. Você não paga na conta de luz, mas você paga via aumento de impostos que aconteceu logo depois para essa conta fechar. Então, mais que o quádruplo do apagão em 2001. Então, tivemos uma grande crise no setor elétrico. É por isso que algumas vezes, inclusive, eu destaco para vocês, não é toda empresa de energia que é segura. Existem empresas de energia que vão à falência. Você tem que olhar bem os subsetores, os segmentos e tudo mais. Mas aqui a gente consegue ver uma clara intervenção do Estado na economia. E por que existe essa intervenção do Estado na economia? Porque esse é um dos princípios da nova matriz econômica. Nova matriz econômica significa Estado tentando ser o agente de desenvolvimento econômico do país. E quando a gente olha o que aconteceu, a gente olha o que vem acontecendo, a gente consegue perceber um compasso similar. A gente consegue perceber uma atuação do Estado na economia, se metendo em coisas que, por um olhar liberal, não seriam mais apropriados. Por que não seria mais apropriado? Porque a gente tem que ver quais foram as consequências disso. Como consequência, o que a gente teve? Então, eu vou contrastar com algumas coisas que eu mostrei, inclusive, em lives anteriores para vocês. Vocês lembram aquela história de PIB potencial e PIB efetivo? Que eu falo, repito, mostro, porque eu preciso que isso entre na cabeça de vocês? Olha só o que aconteceu no passado. Com tanta intervenção na economia, com tanto estímulo ao consumo via uma taxa de juros baixa, enquanto a inflação estava alta, estava no teto da meta e não se elevava a inflação, o que aconteceu? Aconteceu um super estímulo na economia. Naquela época, o que a gente viu acontecer? O PIB efetivo, o que é o PIB efetivo, Vinícius? É o quanto o país está gerando de riqueza naquele determinado ano. Tá? É o batimento cardíaco da economia. O PIB efetivo foi para cima do PIB potencial. O que é o PIB potencial? PIB potencial é a frequência cardíaca máxima da economia. Então, se você tem
um batimento cardíaco acima da sua frequência cardíaca máxima, o que vai acontecer? Naturalmente você vai ter um problema cardíaco, naturalmente você vai passar mal, naturalmente o seu estado de saúde não vai ser bom. Se você fazer isso por muito tempo, para onde é que você vai? Naturalmente para UTI, né? E o que aconteceu? A gente ficou com o nosso PIB efetivo acima do PIB potencial, que é a capacidade de produção máxima do país sem gerar surtos inflacionários no futuro. Ou seja, sem gerar um grande boom da inflação, uma grande crise no futuro. Né? Inclusive o próprio Banco Central, no vídeo que eu gravei no último sábado, eu destaco isso. O Banco Central estava dizendo, ó, o hiato do produto está muito apertado. O que é o hiato do produto? É justamente essa linha cinza, a diferença do PIB potencial efetivo. Então não é só o Vinícius que olha para isso aqui. O Banco Central olha para isso para tomar decisão de taxa de juros. Então a gente teve o país com batimento cardíaco acima da frequência cardíaca máxima durante algum tempo, durante alguns anos. O que aconteceu após o fim da nova matriz econômica? Né? Entre 2011 e 2015. O que aconteceu em 2016? Na verdade, desde 2014 a gente tem isso, mas 2016 foi com mais ênfase. A gente teve uma grande crise na nossa economia. Por quê? O consumo aumentou muito, mas a oferta não aumentou. Então você tem muito mais gente querendo consumir, o preço da energia não aumentou para aquelas pessoas. Então elas têm mais dinheiro disponível. O preço do combustível não aumentou para aquelas pessoas. Então elas têm mais dinheiro disponível. A taxa de juros estava num percentual mais baixo do que deveria para controlar a inflação. Então elas têm mais dinheiro disponível. Aí você tem uma forte pressão de consumo, de compra. Só que como os empresários não são trouxas, eles estão vendo que isso aqui vai dar problema. Então eles não estão aumentando a produção. Por que eles não estão aumentando a produção? Porque eles sabem que vai dar algum problema daqui para frente. Por que eu vou aumentar a produção agora se eu sei que vai gerar uma crise daqui a pouco? Eu que não vou entrar nesse negócio. E se você tem muita gente querendo consumir, muita gente querendo comprar e pouca oferta de produtos ou uma oferta de produtos estagnada, que é exatamente o que aconteceu aqui, principalmente a partir de 2013, a gente teve uma estagnação na oferta de produtos, o que vai acontecer? Vai gerar inflação. Tem 20 pessoas querendo comprar um saco de pipoca, só tem um saco de pipoca. Né? E aí foi a sua esposa que pediu um saco de pipoca. Você vai, tira uma espada e vão lutar para ver quem é que vai levar a pipoca. Deveria ser assim, pelo menos. Mas, isso é uma brincadeira, tá, gente? Não vão pensar bobagem. Então, aumenta o preço do produto. Se você tem muito consumo, muita procura, uma mesma oferta ou pouca oferta, aumenta o preço do produto e gera uma grande inflação. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Foi exatamente o que aconteceu em 2015. Nós tivemos uma inflação, se a gente parar para observar aqui, olha só. Desde o início da nova matriz econômica, 2011, a gente vinha aumentando a inflação, tá? Víamos aqui até uns 7,3% da inflação. Estados Unidos, isso aqui é inflação americana, estava aumentando a inflação também, então você pode ver que os movimentos estavam se repetindo, mas naturalmente a gente, por ser um país subdesenvolvido, tem uma inflação maior, uma inflação de longo prazo maior. Mas estava tudo indo na mesma medida, a gente tinha um diferencial da inflação entre Brasil e Estados Unidos aqui, relativamente saudável, de 13,5%, isso é plenamente normal. À medida que o tempo foi passando, a gente teve intervenções na economia, a gente teve congelamento de preços, a gente teve crise no setor elétrico, crise no próprio setor de combustíveis. A inflação no mundo, e eu trago aqui a inflação do mundo representados pela inflação americana, veio caindo, só que a nossa inflação veio subindo, porque cada vez mais se estimulava o consumo, só que não tinha uma oferta crescendo na mesma medida. A oferta estava estagnada. Então, o que aconteceu? A gente gerou a façanha de conseguir uma inflação de 10,67%, 10,67% em 2015, enquanto o mundo estava com uma inflação zero. Repito, a gente conseguiu ter uma inflação de 10,67% em 2015, enquanto o mundo estava com uma inflação zerada. Vinícius, não estava zerada porque no final de 2015 você teve 1% de inflação. Tá bom. Aqui você tem um diferencial da inflação de 10%. 10,67 menos 1, ok, 9,67%. Tá? É diferente. Como que você contrasta se o Banco Central está fazendo bem o seu trabalho? Você vê o diferencial da inflação entre Brasil e Estados Unidos. Se a margem é apertadinha, de no máximo uns 3, 4%, aqui é normal que a inflação seja maior. Tá? Inclusive é a meta. Se a inflação é um pouco maior, tá tudo certo. Agora, se tem uma inflação do mundo, e principalmente dos Estados Unidos, que é a principal representação mundial, caindo e a nossa inflação subindo, tem algum problema aí.
Então a gente teve um surto da inflação justamente por conta desse descasamento entre oferta e demanda. Muita demanda, muita procura, muito consumo para uma oferta estagnada, porque ninguém acreditava mais no futuro do país, principalmente falando dos empresários aqui. Qual foi o resultado disso? Vamos lembrar? Eu vou até focar em mim. O resultado disso foi a maior crise da história do planeta para um país que não estava passando por uma guerra. Repito, a maior crise da história já documentada do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê essa grande inflação, então você começa a contrastar e juntar tudo isso. Vimos isso acontecendo no passado, coisas similares estão acontecendo hoje. A visão econômica dos novos dirigentes, diretores do Banco Central, segue essa cartilha. E a gente teve uma grande inflação alguns anos depois do início da implementação dessa cartilha. A gente entrou numa grande crise alguns anos depois do início da implementação dessa cartilha, tá? E o que a gente viu acontecer com o dólar? Que eu falo, repito, bato na tecla bastante para vocês. Entre 2011 e 2015. A gente viu o dólar sair daqui, ó, de uma cotação de 1,55 em 2011 e ir para uma cotação em 2015, chegou a um topo ao máximo de R$ 4,00. Então a gente viu simplesmente o dólar valorizar, vamos ver o percentual certinho aqui, a gente viu o dólar valorizar mais ou menos aqui uns 160%. Eu repito, isso aqui não é um impacto imediato, não é um impacto instantâneo. Você viu que foram alguns anos depois. Inclusive, no início de 2015, a gente teve até no início de 2011, a gente teve até uma queda no dólar durante algum tempo, tá? E depois a gente viu o dólar começar a valorizar. Por que o dólar valorizou? Basicamente porque você tinha um cenário econômico que os empresários, os grandes investidores, principalmente estrangeiros, não acreditavam que aquilo seria benéfico para a economia e eles foram pouco a pouco saindo, tirando os seus dólares do Brasil e esse volume começou a aumentar e a valorização cada vez foi maior. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas à medida quanto mais entra dólares no nosso país, mais o dólar desvaloriza em relação ao real. Quanto mais sai dólar do nosso país, mais o dólar desvaloriza em relação ao real. Tá? E também, naquele momento, a gente teve uma queda nas ações.